Por que que eu quero falar de relacionamento interpessoal hoje? Porque, gente, cara, esse aqui é o primeiro lugar dos itens que reprova no concurso, certo? Alguém tem alguma dúvida? Se a gente parar e pegar isso aqui, tá diretamente ligado ele, né? Relacionamento interpessoal e de coadjuvante aqui, entre os primeiros lugares, vem também. Essa aqui já vai pro lixo. Vamos ver se essa daqui presta. O CP. Qual que é o CP mesmo? Capacidade de liderança. Era isso? Toda vez que fique claro isso, tá? Com algumas exceções, lógico, que sair relacionamento interpessoal, possivelmente vai sair capacidade de liderança também como item de reprovação. Agora eu tô confuso. Pensando nisso, meu querido aluno, não fique focado em tentar ler materiais sobre capacidade de liderança, não fica se apegando aí, né, naquela crença, naqueles pensamentos de que, mas eu sou gerente, eu sou líder de equipe, e eu reprovei em capacidade de liderança, isso é uma puta sacanagem, não tem nada a ver, tá? Eu não tenho um teste em específico hoje no concurso da polícia, olha, de nenhum concurso de polícia, de nenhuma instituição hoje, que aplica um teste específico de capacidade de liderança. Normalmente, a capacidade de liderança vai ser verificada por meios de outros itens que estão relacionados a você ter uma boa capacidade de liderança. Nesse caso aqui, relacionamento interpessoal, que é a aula de hoje. Caralho, agora que eu entendi essa porra. Então, por isso, é primeiro lugar em reprovação, pegando o concurso da Polícia de São Paulo. Militar de São Paulo, ele acaba sendo o primeiro lugar, entre os itens que mais reprova. Agora, por que isso? Existem alguns motivos do porquê relacionamento mais reprova, e um deles, o primeiro, vou fazer aqui, ó, ver se vai dar certo, é a falta de conhecimento, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Falta de conhecimento. Bonitinho, escrevi bonitinho. E aí, assim, por o pessoal não conhecer a fundo o que é o item, isso acaba tendo alguns problemas, meus queridos amigos, né? Que é o quê? Primeiramente, é, interpretação errada. Vou abreviar aqui, tá? O primeiro problema, quando a gente não tem conhecimento sobre o item, a gente começa a interpretar errado o que é relacionamento interpessoal. E qual que é o problema? Qual que é o mal que surge quando eu interpreto errado o item? Quando você interpreta errado, você concorda comigo que você vai se preparar errado? Básico. Se eu não sei, né? Eu li lá tem gente que lê o edital e aí tá lá, né? Relacionamento interpessoal, blá blá blá. E aí ele tira a própria conclusão do que vem a ser relacionamento interpessoal. E aí, só que na grande maioria das vezes, a interpretação dessa pessoa está errada sobre o item. E aí, qual que é o grande problema? Ele acaba se preparando ou nem se prepara de forma errada em relação a isso, a esse item, e aí acaba não tendo um preparo eficaz e acaba tendo problema lá na hora né, da sua seleção aí na parte psicológica. Você tá reprovado, desgraçado. Esse é um dos pontos, né, porque ele vai se preparar errado. Então, o que que é, né, realmente relacionamento interpessoal, pô? Pela definição, assim, de uma forma bem simplória, é a disposição interna que a gente tem em manter ou de gerar uma conexão com o outro, né? Gerar uma relação com o outro. Essa conexão, essa relação, ela pode estar ligada a conversar, ou a ter o interesse em ouvir, ou se manter ouvindo, ou ter facilidade em ter contato, se manter próximo às pessoas. Tá? Então, só que assim, não é eu estar próximo significa que eu tenho um bom relacionamento interpessoal. Vamos lá, se você pega uma pessoa, por exemplo, que trabalha o dia inteiro com atendimento ao público, quem garante para você, essa pessoa não significa que ela tem um bom relacionamento interpessoal só porque ela está próxima de pessoas, até porque muitas vezes isso
é o trabalho da pessoa. Então ela está representando um papel profissional ali. Então não significa que eu, por ter uma atividade que interaja muito com pessoas, signifique que eu tenho relacionamento interpessoal bom. E esse é um dos grandes erros que já começam os candidatos, porque eles acham que por quanto mais interação eles tiverem com as pessoas, por exemplo, ele vai melhorar o relacionamento interpessoal dele. E não é bem por aí que a coisa acontece, tá ok? Vamos falar de uma coisa bem importante que são os causadores. Por quê? Porque é assim, né, gente? Show, Felipe. Tenho problema com relacionamento, então reprova pra caramba. A gente não sabe o porquê, não sabe definir, e aí a gente não trabalha direito e acaba não desenvolvendo o item. Ok. Mas por que que eu tenho isso? Eu nasci assim? O que me fez ficar assim? E eu não sei responder a pergunta dele. Vamos entender agora as causas do problema com o tal RL, relacionamento interpessoal. A gente pode pensar, gente, só que vamos lá, tá? Vou falar aqui de uma forma resumida também, para não estender demais a aula e entrar em conceito, em parte muito teórica, porque não vem muito nem ao caso aqui para vocês. Vocês precisam entender o panorama geral do que é relacionamento, para poder entender por que que aquele exercício que é proposto nas videoaulas ajuda nisso, e você vai lá e faz para ter o resultado. Não fica tentando estudar para fazer uma prova depois do que é relacionamento e os porquês, porque é sem sentido isso. Vou pegar uma canetinha colorida, vamos lá. Mas a gente pode pegar aqui, ó, fatores psicológicos. Esse aqui é o símbolo da psicologia, para quem não sabe, tá bom? Que fator psicológico hoje pode causar problema em relacionamento interpessoal? E eu não sei responder a pergunta dele. Olha isso, hein? Autoconfiança. São tudo características, gente, que vão diminuir isso aqui, ó, relacionamento interpessoal. A gente está falando aqui de fatores psicológicos, ok? Só que a gente também tem fatores. Deixa eu ver o que eu escrevi. Ah, tá. Tem outros fatores, eu não coloquei, não dei categoria para eles. Vamos pôr aqui outros, vai. Mas depois eu penso num nome bonitinho aqui para ficar bacana. Que fatores são esses? Contexto social que você está inserido hoje, familiar atual que você está hoje, ambiente, ambiente profissional. Aí a gente pega os polícia, né, irmão? Que é profissão. Atividade hoje profissional que mais vai estimular você ter baixo relacionamento interpessoal, por mais que você trabalhe com o problema das pessoas, resolvendo, atendendo pessoas, é uma profissão que, por isso que os policiais tudo reprovam em relacionamento interpessoal. Depois eu vou falar por quê, mas a profissão, a atividade de ser policial, por mais que atenda pessoas, ouve as dificuldades das pessoas, ele acaba sendo muito seletista no que ele precisa ouvir, no momento que ele precisa ouvir, ele precisa estar sempre naquela posição de autoridade para administrar a situação. E aí isso tudo vai fazendo com que a disposição dele de ouvir vai vir no momento em que ele acha apropriado, não no momento disponível para o momento da outra pessoa, mas sempre no momento que ele acha que precisa ser ouvido, tá bom? Então, ambiente familiar, deixa eu ver outro que eu marquei aqui só para. Ah, tá. Ó. Esse aqui, mal orientado. Aqueles cursinhos que tem as melhores aprovações, normalmente são aqueles cursinhos que disponibilizam espaços para você estudar lá no lugar. Aquele cara que se isolou 8 a 10 horas por dia dentro, que ele manda, né? Ele fala assim: olha, então ele libera um espaço lá para você estudar de forma isolada, uma baia. Ele tem os métodos de estudo que fala que para você se isolar, aí você vai lá e fica 6, 8 horas por dia trancado dentro de um quarto estudando. E você acaba sendo aprovado no concurso, na parte escrita, né? O problema é que esses hábitos que você adquiriu para conseguir estudar, e aí o pior, né? O melhor que vira pior. O pior, que é você ter conseguido a aprovação, aí a gente entra no campo da psicologia comportamental, você foi recompensado pelo ato de ficar isolado estudando. Aquilo te fez aprender mais a matéria. E aí você passou. Aquilo te trouxe gratificação, uma recompensa. Ou seja, o teu cérebro, você, de forma inconsciente, aprendeu que vai ter vitórias mantendo um tipo de comportamento daquele. O problema é que um tipo de comportamento daquele está estimulando um baixo relacionamento interpessoal, porque a partir do momento que você cortou e diminuiu o relacionamento interpessoal, a interação com as pessoas para passar mais tempo estudando, e foi recompensado por isso sendo aprovado, você condicionou um comportamento de forma, né, positiva, vamos dizer assim, você foi recompensado,
que se afastando, se mantendo isolado, você tem mais benefícios. E aí, meu jovem, você está condicionando um comportamento de baixo relacionamento interpessoal. Caralho, agora que eu entendi essa porra. Redes sociais e tecnologias, que isso que nos cerca hoje aí, né, de um modo geral. Por quê? Tecnologia, se a gente pegar aqui o WhatsApp, por exemplo. Vamos pegar aí você, um cara que não precisa, mas foi lá e colocou aquela privacidade para ninguém saber que você leu a mensagem. O que que você está fazendo? Você está se condicionando, mais uma coisa também, a responder e a interagir no seu tempo, não no tempo da pessoa. E o que é que acaba acontecendo? Você está viciando, se viciando em um comportamento de não interagir, não se conectar com as pessoas em um tempo é, em comum dos dois ali. Não, só no seu tempo. Tanto é que você lê, ninguém sabe que você leu, você responde a hora que você quer. Você está sendo seletista no tempo que você quer responder essa mensagem, automaticamente somando isso a outras características e outras coisas do nosso contexto social, da nossa rotina, você vem alimentando relacionamento interpessoal baixo. Não tinha como eu saber isso. Eu não sei ver o futuro, não sou uma bruxa. Para pra pensar, gente, hoje, você está criando um algoritmo, você é igual uma rede social, você está criando um algoritmo, né, no seu inconsciente e diminuindo o teu baixo relacionamento interpessoal com base na forma que você está interagindo com o mundo. Seja ou por problemas aqui ligados a fatores mais emocionais mesmo, ou seja, aqui na questão de fatores mais ligados à nossa rotina diária, né, envolvendo as pessoas ou as nossas situações aí do dia a dia, do cotidiano, tá? Até aqui tudo bem? É bem tranquilo, né? Só estou dando uma revisada. Eu não vou entrar aqui no mérito. Felipe, mas como eu trabalho ansiedade? Você tem no conteúdo lá do curso para saber como lidar com a ansiedade. Autoconfiança, tem lá. Agressividade, tem lá. O que eu vou dar aqui, por exemplo, é um exemplo. Por que que a agressividade influencia em baixo relacionamento? Se eu sou uma pessoa que sou muito questionador, muito crítico, que isso é uma característica de descontrole do equilíbrio da agressividade, por exemplo, isso vai me fazer cortar a conexão com o outro muito rápido, muito fácil. Porque ele vai me falar alguma coisa e eu automaticamente, por ser muito senso muito crítico, ou ser aqueles cara muito acelerado que pensa mil coisas ao mesmo tempo, né? Os alfas, né? Os dominadores. E aí o cara proativo, proativo não, assertivo, né? O que que ele acaba fazendo? É por ele ter esse excesso de energia em hora de fazer as coisas, ele quebra a conexão com o indivíduo ali, que é o símbolozinho aqui da atenção concentrada. Ele quebra a atenção com o indivíduo. Se a gente pega a autoconfiança, o cara, de repente, ele tem uma crença negativa relacionada à interação com pessoas. Vai ter problema em gerar uma conexão com o indivíduo. E ansiedade também. De repente, a pessoa é muito ansiosa por um problema de autoconfiança baixo, pode ser, não é uma regra, mas só fazendo aqui as ligações, e isso pode gerar um desconforto emocional e em gerar uma conexão também. E a agressividade, o problema de se manter conectado. Vamos entender que a pessoa não tenha dificuldade em conectar, mas se manter conectado. Que é exatamente o último ponto que eu quero falar para vocês hoje, que é o quê? É o quê? Relacionamento interpessoal, gente. Eu nem vou trocar de página, porque isso aqui vocês precisam. É o pulo do gato, é agora, hein? Olha, esses 24 minutos que vocês estão tendo, 22, vai, de aula, para valer o que você vai ouvir agora, hein? Eu já dei a deixa aqui, ó. Muita gente pensa, Felipe, então eu entendi. Relacionamento é o interesse na conexão que eu tenho com o outro. Então, eu vou fazer todos aqueles exercícios de relacionamento interpessoal que tem nas aulas. O olho no olho, o abraço de 40 segundos, o elogio. Mas, cara, meus testes ainda indicam. Eu estou fazendo todo dia, do jeito que você está falando. Mas eu ainda, quando eu faço um teste, dá problema com relacionamento interpessoal. Como pode? Eu estou fazendo tudo o que está pedindo no curso. Aí que entra o segredo, amigo.
Pula aí, ó. O teu problema com relacionamento interpessoal está em gerar uma conexão com alguém, aí seria problema de repente, de emocional, seja autoconfiança, seja ansiedade, alguma coisa que gera uma insegurança em você gerar uma conexão com alguém, porque de repente você tem uma crença limitante relacionada à interação com as pessoas, ok? Ou você não tem problema em gerar conexão, você é um cara que, meu, tô aberto, adoro ouvir, meu, sou meu, me relaciono com todo mundo super bem, me sinto confortável com isso, mas o cara falou um A, eu já começo a tentar pensar naquele errado que ele falou, já quero questionar o cara, já quero fazer um monte de pergunta, eu já sou mais objetivo, o cara começa a falar demais, eu já não tenho paciência para ouvir, porque você está tendo problema não em gerar conexão, às vezes você vai ter problema em manter a conexão. E aí, aqui, amigo, em gerar conexão, você ainda trabalha com os exercícios de relacionamento interpessoal, tá? E exercícios que estimulem a sua autoconfiança, o controle da sua ansiedade, porque às vezes não é certo, depende de pessoa para pessoa, o teu problema em gerar uma conexão com alguém, né, seja esses. Não o relacionamento em si. Às vezes você tá lá fazendo abracinho, fazendo elogio, e o teu problema está aqui em autoconfiança. Não devido a uma crença construída negativamente, é, que você vai ter prejuízo em manter uma relação, ou gerar uma relação com alguém, ou seja, uma questão dessa daqui, ó, foi mal orientado, né, foi estimulado a se isolar, e aí criou um comportamento, né, de que esse comportamento de isolamento me recompensou, então isso tudo me traz problemas em gerar uma conexão com alguém. Só que muitas vezes a pessoa não tá ligada a esses problemas. A pessoa está ligada aqui, ó, agressividade. E aí, às vezes, ele tem que trabalhar a agressividade para poder conseguir manter, se manter conectado com alguém. Sacaram? Então tem que tomar cuidado com isso, gente, porque nem sempre o teu problema é gerar, mas sim manter. E se o seu problema está em manter, às vezes você vai ter que mudar seus hábitos nas redes sociais ou na própria questão aqui de como está usando a tecnologia hoje para aproximar as pessoas, mas ao mesmo tempo, se você não souber usar, você se afasta delas. E também a questão da agressividade. Às vezes você vai ter que trabalhar exercícios que estão direcionados ao equilíbrio dessa agressividade para você conseguir construir um comportamento de se manter conectado. Você tem uma facilidade em conectar, mas não tem facilidade em manter. Então é aqui que mora o pulo do gato. É entender onde está o teu real problema para a partir daí conseguir usar todo o conteúdo, todo o material e sentir ele fazendo efeito. Um grande erro que muita gente faz ele reprovou lá em relacionamento e capacidade de liderança num concurso passado. O que a pessoa vem aqui no curso e faz? Fica focado em exercícios de relacionamento, às vezes ansiedade e só. E possivelmente o cara está com um problema em relacionamento, mas ligado a manter conexão. E aí ele teria que estar trabalhando a agressividade. Mas aí ele passa um bom tempo só no item, né? Aí ele fica no item que ele reprovou no concurso anterior, que é relacionamento, muitas vezes, e entrevista. Só que o que reprovou ele em relacionamento é um comportamento que está ligado à agressividade. Era isso? Olha aí a importância lógico, da gente também se conhecer, mas como não é um trabalho aqui terapêutico, onde todo mundo fica num acompanhamento realmente terapêutico, você tem que atacar o item por todas as frentes. Você está trabalhando agressividade, autoconfiança, automaticamente você está trabalhando relacionamento. Você está trabalhando relacionamento, automaticamente você está trabalhando autoconfiança. É uma troca, gente. Aqui
Quando a gente fala de psicológico, não é igual estudar para uma prova exata. Aqui a gente vai falando dessa forma, mais separadinho, para você poder o quê? Ter uma metodologia de como se organizar para o quê? Conseguir trabalhar as características. Mas não significa que você só tem que ficar preso em uma característica, porque por mais que isso aqui não tenha saído no teu resultado de inapto, de repente, num concurso anterior, não significa que você não tenha que trabalhar isso para resolver o problema de relacionamento.